como organizar a rotina. É só vocês voltarem lá e eu faço a explicação lá na aula super detalhada. Mas eu vou antecipar porque eu entendo que a organização, ela antecede a implementação dos passos do método. Se vocês não conseguirem se organizar, vocês vão ficar com essa sensação de apagar incêndio e não vai conseguir dar o foco necessário, tá? Não que isso aconteça, né, no dia a dia de vocês. Vocês não devem apagar incêndio, né? Imagina! Nem um pouquinho. Então, olha só, vou compartilhar a tela. Antes da gente entrar efetivamente no método, me fala um pouquinho das suas maiores dificuldades, assim, as 3 principais que hoje tiram seu sono e que você fala, se eu pudesse ter uma lâmpada mágica, era isso daqui que eu ia pedir ajuda. Então, ó, o que eu quero adiantar aqui para vocês, para dar um norte de como vai ser mais produtivo o estudo de vocês, tá? Já que vocês entraram aqui, vocês vão ganhar esse bônus, ó que maravilhoso. Ó, o que eu vou pedir para vocês? A primeira coisa que a gente precisa fazer, e foi um dos pontos de dores que a Tamara colocou aqui, muita coisa para fazer ao mesmo tempo, o que priorizar, como é que eu organizo tudo isso para eu ter essa possibilidade de implementar o método da forma que tem que ser. Então, qual é a minha orientação? Organizar a rotina de vocês de uma forma simples, porque a gente não tem tempo para perder, e eu vou mostrar para vocês como vocês vão conseguir fazer isso para vocês, então, saberem que tempo vai sobrar e em que momento vocês vão conseguir organizar tudo isso para vocês aplicarem o que vocês vão aprender no programa, tá? Da forma mais produtiva possível. Eu vou compartilhar a tela. Thiago, você tá pelo celular, né? Sim, tô. Eu não sei se você vai conseguir ver num tamanho que você vai conseguir acompanhar, mas de qualquer maneira, qualquer coisa você vira de lado, aí você faz aí o seu jeito, tá? Para você conseguir acompanhar. De qualquer maneira, Thiago, com a explicação detalhada que eu vou fazer, você vai conseguir acompanhar bem, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Isso que eu vou explicar aqui, vocês terão num dos módulos, anotem aí, do passo 3, que é o agrupamento. Tá? Então, quando vocês forem fazer a organização da rotina de vocês, em algumas das aulas lá, vocês vão ver como organizar a rotina. É só vocês voltarem lá e eu faço a explicação lá na aula super detalhada. Mas eu vou antecipar porque eu entendo que a organização, ela antecede a implementação dos passos do método. Se vocês não conseguirem se organizar, vocês vão ficar com essa sensação de apagar incêndio e não vai conseguir dar o foco necessário, tá? Não que isso aconteça, né, no dia a dia de vocês. Vocês não devem apagar incêndio, né? Imagina! Nem um pouquinho. Então, olha só, vou compartilhar a tela. E aí, quando vocês estiverem vendo, vocês, por favor, me digam, tá? Pronto, deu para ver aqui. Beleza, ótimo. Então, olha só. Aqui, eu vou voltar, eu vou fazer Lá na aula vocês vão ver desde o início, tá? Mas aqui eu vou voltar para vocês acompanharem desde o comecinho, como que eu fiz isso daqui. Imagina que aqui é a rotina de vocês. Tudo que vocês têm de rotina, mas tudo mesmo, inclusive almoço, janta, eu quero que vocês relacionem. Vocês vão pegar um período, 1 horinha do tempo de vocês, não sei se ainda hoje, não sei se antes de vocês começarem o turno de vocês ou depois que encerrar, mas é muito importante que vocês relacionem todas as rotinas, e certamente não serão só essas, terão muitas outras. Vocês vão relacionar todas. Quando vocês relacionarem, aqui eu vou colocar atividades, né? Então, vocês vão escrever na planilhinha de vocês atividades, o tempo estimado para cada uma dessas atividades, coisa que a gente não para normalmente no dia a dia para analisar. Então, para vocês organizarem a rotina, é muito importante que vocês estruturem nesse formato que eu estou orientando, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, conferir e validar a folha de ponto. Quanto tempo eu levo, em média, para eu conferir e validar a folha de ponto de todos os meus liderados? Vocês vão colocar um tempo estimado. A demanda A, que pode ser qualquer uma que vocês tenham no dia a dia, que é uma demanda mais recorrente. Em quanto tempo vocês levam para concluir essa demanda? E assim sucessivamente, vocês vão relacionar todas as atividades que vocês fazem. Ah, Naice, mas essa não é diária. Tá tudo bem, vocês vão relacionar do mesmo jeito.
tudo que vocês fazem como líderes, vocês vão colocar aqui. O tempo estimado para cada uma dessas atividades. Nice, mas e se é uma atividade que eu faço, sei lá, cada semana? Quanto tempo eu coloco? Qual é a média de tempo que você leva sempre que essa demanda aparece para vocês? Eu levo, sei lá, toda vez eu paro ali entre 20 e 30 minutos. Coloca 30 minutos ali na demanda, tá? Mas é importante que vocês relacionem todas as demandas e estimem o tempo. E antes da gente fazer o exercício aqui, do que é urgente, do que é importante, deixa eu ver se eu consigo colocar, não consigo colocar a caneta que eu tô na planilha. Aí vocês vão colocar aqui, ó, uma coluninha de periodicidade para cada uma das demandas que vocês fazem, em quanto tempo? Putz, essa é diária, essa é semanal, essa também é diária, essa aqui eu só faço a cada 15 dias, pode ter demandas que sejam mensais, então vocês vão relacionar para cada demanda a periodicidade dela. E o prazo que vocês normalmente têm para entregar. Feito isso, olha o que vocês vão fazer. Preciso que vocês tenham 3 colunas, uma de prioridade, uma de urgente, uma do que é importante. Esta ordem, ela define qual das demandas vocês vão fazer primeiro. Então, primeiro eu faço as demandas que são prioridades, depois eu vou para as urgentes, porque senão ela vira uma prioridade, e depois eu vou para a importante. Nice, mas e se cair algum prato? Vai cair os pratos do que é importante, do que é urgente. O que é prioridade não pode cair. Então, a gente vai fazer agora o exercício. Depois que vocês fizerem a coluna de atividades e relacionar, a coluna de tempo estimado para cada atividade, e essas outras aqui que também são fixas, periodicidade e o prazo, que eu já explico para vocês aqui mais ou menos como é que vocês vão estruturar. O que vocês vão fazer? Vocês vão arrastar cada atividade para cada uma das colunas do que é prioridade, do que é urgente e do que é importante. Então, conferir e validar a folha de ponto. E aqui, ó, pode ser até 2 colunas. Conferir folha de ponto e uma outra para validar a folha de ponto, tá? Se vocês entenderem que é importante para o negócio de vocês separar, separem. Mas se eu faço junto a conferência e a validação, tipo, eu lanço, eu já confiro, já valido tudo no momento só. Beleza, deixa tudo junto mesmo. Mas ela é uma demanda prioritária, porque se vocês vacilarem na folha de ponto dos liderados de vocês, a casa vai cair, aí é que vocês não vão ter as pessoas comprometidas mesmo. Eu não estou vendo os rostinhos de vocês, então se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Porque como eu não estou vendo vocês, eu não sei se vocês estão levantando a mãozinha, pode me cortar. Beleza, aí eu tenho uma demanda A, sei lá, alguma que vocês fazem no dia a dia que vocês vão dar um nome para essa atividade. Ela é uma demanda que também é prioridade no meu dia. Mas a demanda B, ela é importante. Vocês estão vendo que eu estou seguindo a mesma linha, ó. Então, eu estou colocando uma demanda por linha. Conferir a demanda C. Essa daqui, ela é só uma conferência. Então, ela é uma demanda importante. Agora, conferir a demanda A, já que ela está como prioridade, a conferência dela também precisa ser uma prioridade, porque não adianta só fazer e não conferir. Almoço e janta. Almoço e uma pausa para café. Almoço, ela é uma prioridade, apesar da maioria dos líderes mal conseguir parar para almoçar e para jantar. Vocês, do Gestão Sem Neura, vão parar. Nice, mas eu não consigo. Consegue sim. Se Deus nos livre, vamos para um extremo aqui. Se acontecer algo extremo com alguém que vocês amam, vocês vão parar tudo e a vida vai seguir. Então aqui vocês vão agir com extremismo. Eu não gosto de nada extremista, mas almoço e janta, o horário de comer, ele é sagrado. E vocês, se não conseguem cumprir o horário de almoço ou janta, dependendo do turno que vocês fazem, é porque está faltando esta organização no dia a dia de vocês. Inclusive para ter uma pausa para café, que apesar de eu não colocar na coluna prioridade, eu vou colocar na coluna importante. Muitas vezes a gente trava numa determinada atividade que a gente está fazendo, o foco está forte, e aí chega uma hora que você não consegue mais raciocinar.
Vocês devem ter passado por isso. Putz, eu me sinto improdutivo, parece que eu faço e não é suficiente. Por quê? Porque a tua mente já está cansada. Você já não consegue ser mais produtivo e nem produtiva da forma que deveria, porque tua mente precisa de uma pausa. E eu não sei se vocês já fizeram isso, mas comigo acontece sempre. Todas as vezes que eu chego no momento que eu tô no meu limite mental, eu dou uma pausa para um café, 10 minutos, muitas vezes é o suficiente, e quando eu volto, putz, uma coisa que estava na minha cara e que eu não estava conseguindo enxergar vem como num passe de mágica. Por quê? Porque a tua mente deu um reset. Então, o momento da pausa para café, ele é essencial. A gente às vezes fala assim, mas eu nem posso me dar esse luxo. Não é luxo, é uma necessidade. E vocês que estão inseridos, assim como eu, né, dentro de uma empresa como CLT, vocês devem saber que no dia 26 de maio, a gente vai entrar ainda em abril, então tem bastante tempo para a gente falar sobre esse assunto, apesar de que eu já subi um vídeo nas redes sociais sobre isso, entra em vigor a NR1, que zela pelo quê? Justamente pela saúde mental dos funcionários. Então, as empresas, assim como a NR17, quando entrou lá atrás, tem algumas obrigatoriedades ergonômicas, né, de encosto, de assento, de apoio das cadeiras e tal, a NR1, ela vem com uma obrigatoriedade que vocês, líderes, terão um papel crucial e também precisarão cuidar da mente de vocês. Então, vocês têm que estar bem para cuidar das pessoas. E a empresa, por sua vez, ela terá a obrigação de cumprir algumas atividades que serão auditadas e que a empresa poderá ser autuada se ela não comprovar que ela tem alguma atividade ou não está tratando as pessoas sem o cuidado que ela deveria. Então, a pausa para café, a minha recomendação é que vocês já insiram no dia a dia de vocês. Se não todos os dias, começa fazendo 2 vezes por semana, aí na outra semana se desafia para fazer 3 vezes, e daqui a pouco você está fazendo todos os dias. É muito importante que vocês não percam esse detalhezinho aqui, essa pausa 10 minutinhos de vista, porque muitas vezes o líder cuida das pessoas e esquece de cuidar dele próprio. Então, tomem cuidado com isso. Estou colocando na coluna importante, mas ela precisa em algum momento virar prioridade para vocês. A pausa café, assim como inegociavelmente a pausa almoço / janta precisa ser uma prioridade, por isso ela está na coluna prioridade. Conduzir feedback da equipe. Isso aqui é uma prioridade, e na parte de organização, aqui onde eu coloco o bônus 2, eu vou mostrar para vocês como é que vocês organizam o dia a dia de vocês para conduzir esses feedbacks de uma forma muito assertiva. E lançar em sistema. Eu vou colocar como prioridade o que a maioria dos líderes fazem. Eles pegam o feedback, lançam ali no bloquinho de notas, só que não registra na ferramenta que é oficial da empresa. Se a empresa faz alguma extração, para ela você não fez. E aí o que a maioria dos líderes fazem? Não, mas eu já fiz, só falta lançar no sistema. Então, é um hábito muito ruim, que a gente vai precisar do gestão sem... Oi? Essa é uma pergunta. É que assim, a minha empresa, ela não tem essa coisa de registrar feedback, entendeu? No sistema. Que eu lanço no sistema, no caso, seria a monitoria, que é que eu escuto os operadores e dou feedback neles referente às ligações, entendeu? Perfeito. Agora, só para mim entender, porque assim, eu sou sistemática, então eu que coloco no sistema os dias, os temas do feedback que eu dei neles, que aí quando eu volto, eu falo, olha, fulano, o último tema foi isso, né? Que eu me organizar. Essa questão que você tá falando? Isso mesmo. É isso mesmo. Tem empresas, Tamara, que chamam de coaching, outras chamam de feedback, mas se você tem uma ferramenta para você registrar isso no sistema, é esse feedback que você vai estruturar e registrar lá. E o que você está fazendo em ser sistemática é excelente, porque no feedback estruturado, que é o registrado, a gente tem que ser mesmo. Você tem que contar uma história dentro do mês e ao longo do curso, à medida que você for evoluindo nos módulos e nas aulas, você vai entender por que isso é importante. Mas já antecipando, quando você conta uma história, você vai ter no passo 7 do método, que é a retroalimentação, o registro formal
toda semana do compromisso que o seu liderado firmou com você. Porque vocês vão aprender dentro do Gestão Sem Neura que o líder não passa mais a meta. Vocês extraem dos liderados de vocês o compromisso que eles terão com vocês para a entrega do resultado. Então, o resultado ele vai ser compartilhado, não é mais uma responsabilidade só do líder. E vocês vão aprender como fazer isso. Então, é esse registro que eu estou me referindo, tá, Tamara? Ah, sim, perfeito. Obrigada, viu? Imagina. Então, da mesma forma que você lança lá o feedback, teu resultado tá assim, tá assado, você vai aprender como estruturar um feedback que vai virar um padrão, onde você vai preencher o que você precisa para deixar registrado. E lá no fechamento do mês, vamos supor que você está num período, você falou que tem bastante novinhos na equipe. O período de experiência é um período muito importante da gente ter registros e evidências para mostrar para a empresa ou defender a permanência ou não dessas pessoas, quebrar o contrato ou não dessas pessoas. E o que a grande maioria dos líderes fazem, que não será o caso de vocês, praticando gestão sem neura. A maioria dos líderes simplesmente fala assim, mas eu já fiz de tudo, a pessoa não corresponde, olha os resultados como está. Beleza, mas cadê a prova cabal? Se vocês estiverem na frente de um juiz, ele falar, o que você tem para comprovar que realmente essa pessoa sabia o que ela deveria ter feito e não fez? São os registros dos feedbacks, que vocês precisam lançar semanalmente numa estrutura padrão, onde tem lá todos os insumos que vocês precisam, inclusive para se resguardar. O que vocês estão fazendo a parte de vocês, mas as pessoas não estão correspondendo, tá? No caso, vou tratar com eles, ou eu trato pelo Meet, que é a sala de reunião, ou eu mando no WhatsApp, entendeu? E você consegue gravar a sua reunião no Meet? Sim, no Meet eu consigo. Perfeito. Aí o que você faz? Cria uma pasta onde você vai salvar todas as reuniões que você for conduzir feedbacks. O que um juiz ele vai levar em consideração? A formalização, né, por e-mail, onde você obrigatoriamente, se eles tivessem acesso, você fala assim, me responde com um ciente, com um ok, porque a devolutiva dele é a prova de que ele não só recebeu, mas ele leu e te devolveu. Ou Sim. Você faz o formulário que acaba sendo uma prova frágil, por quê? Porque, de certa forma, é só informativo. Não tem nada que você consiga ter uma evidência, apesar de que tem formas um pouco mais avançados, que você cria uma senha e essa pessoa registra, aí daria. Mas como você não sabe desenvolver ainda, a melhor forma, então, é você gravar as tuas agendas de feedback. E aí você cria uma pasta e vai salvando tudo isso. Se em algum momento a pessoa fala, não, eu não tenho, eu não recebi esse feedback, você vai ter a gravação como prova, né? Então, é uma forma, tá? E aí, vamos amadurecer a ideia, a gente vai pensando em outras alternativas e ao longo aqui da sua jornada conosco, a gente vai tentando te ajudar, tá? Tá bom, perfeito, obrigada. Imagina, no caso dela, Ti, é uma operação home office, então a gente tem que pensar em algumas formas que ela possa evidenciar de maneira online, sabe? Sim. Beleza, aí eu vou voltar então para o exercício, tá? Vocês têm mais alguma dúvida? Eu ainda não estou vendo vocês. Não, tá tranquilo, Narcis. Beleza. Tô colocando a conferir a demanda A aqui na parte de urgente, só para o exercício ficar um pouco mais dinâmico e vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? Aí, uma vez que vocês relacionaram todas as demandas de vocês, em cada um dos quadrantes, o que vocês vão fazer? Deleta essa primeira parte. Não importa mais ali, porque a relação de atividades, porque vocês já colocou cada uma das atividades nas suas devidas caixinhas. E agora, você já vai conseguir saber quais de todas as demandas que vocês vão relacionar aqui são aquelas que vocês vão ter que entregar. Se o prato cair, vai ser dessas duas colunas, prioritariamente começando das que são importantes para as urgentes, e as prioritárias a gente não vai poder deixar cair. E aí vocês já vão conseguir saber quais são aquelas que muitas vezes, se você deixar de entregar, o teu dia não vai ser comprometido, o teu resultado não vai ser comprometido. E aí você vai começar a focar somente no que é prioridade. E aí, de 9 demandas que nós tínhamos aqui,
agora você tem 5 para você cumprir no dia, seguindo o quê? Essas periodicidades aqui. Então, conferir a folha de ponto é diária, olha essa aqui sendo semanal. Então, isso daqui sendo semanal te dá um fôlego para você talvez puxar uma outra demanda do que é urgente, para você ganhar fôlego na semana seguinte, por exemplo, no dia seguinte, e assim sucessivamente. Então, quando vocês organizam as demandas de vocês, e aí quando vocês chegarem lá no passo 6, que é o agrupamento, vocês vão revisitar, que daí eu dou uma aula com muito mais detalhes para tirar dúvidas que vocês eventualmente possam ter. Na parte de condução e lançamento dos feedbacks, eu também organizo de uma forma que pode ajudar vocês a ter mais fôlego para outras atividades que não sejam os feedbacks. Porque uma frustração muito comum da liderança é fazer zilhões de atividades e não consegue fazer um acompanhamento da equipe porque não sobra tempo. Então, quando vocês organizam desta forma e separa os grupos, imagina que você tem lá 20 pessoas na sua equipe para liderar e você separa grupos de segunda, terça, quarta, quinta e sexta para feedbacks. Você pode colocar uma cor para cada grupo, você pode dar um nome para cada grupo, aí você vai dinamizar da forma que vocês acharem melhor. O que é a essência dessa organização? É vocês saberem que todas as pessoas que são, sei lá, da cor azul, elas já sabem que vai ter uma recorrência de feedback toda segunda, as que são da cor vermelha toda terça, as que são da cor verde toda quarta e assim sucessivamente. Um ponto importante é vocês não colocarem feedbacks para serem aplicados de final de semana, porque o líder normalmente ele tem escala alternada, ou sábado ou domingo. Aí usem os finais de semana como follow-ups de um liderado que faltou e você não conseguiu concluir o feedback, de uma revisão de um resultado que vocês precisam revisitar ali ou ter um feedback um pouco mais, colocar uma ligação ou muitas vezes chamar para um feedback fora do que é resultado. Então usem o final de semana como aliado de vocês e não como, vou deixar para o final de semana porque hoje está muito corrido, mas aí eu finalizo no sábado. Não cai nessa armadilha. Sejam disciplinados. Definam os grupos de feedbacks para vocês saberem a quantidade de pessoas que obrigatoriamente naquele dia vocês terão que cumprir essa agenda com eles. Por isso que aqui na matriz de atividades eu coloquei conduzir feedbacks e lançar o feedback no sistema com 120 minutos e 10 minutos para eu lançar. Esse tempo é o tempo que você vai precisar investir em todas as pessoas do dia correspondente ao que você agrupou aqui para os feedbacks. Ficou claro essas duas partes? Ficou. E parece que é tão... Quando a gente olha assim a programação da rotina, Nice, parece que fala, é tão simples, né? E às vezes, para dar feedback em uma, duas, a gente ficar jogando para frente, ele vai acumulando e não consegue. E assim, quando a gente se programa, fica mais fácil. Muito, Ti. Então já quero avançar para esse modo logo. Isso. E no primeiro momento, tenho certeza, não vai ser fácil. É simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque o dia a dia consome. E a mente da gente, ela é habituada a repetições. O Pedro Calabres, Tamara, que você assistiu o vídeo, ele é estudioso mental, da mente, né? E aí ele explica, eu sigo ele no canal do YouTube, Pedro Calabres. Sugiro que vocês também comecem a segui-lo, é incrível o conteúdo dele. Ele tem um dos vídeos que eu assisti que ele fala o seguinte: a mente da gente, ela não separa o que é bom do que é ruim, o que é urgente daquilo que é... Não separa. O que a mente da gente entende? Repetições. Então, tudo que a gente faz de forma repetida, se vai fazer bem, se vai fazer mal, não importa, você está repetindo um hábito, então a tua mente vai te condicionar para aquilo que é importante para você. Você entende o quanto isso é sério? Porque, olha só, muitas vezes a gente começa a falar, que nem eu te dei o exemplo, são 2 feedbacks, depois eu faço, deixa eu priorizar isso daqui. Aí no dia seguinte, você cai na mesma armadilha, tua mente está captando isso. Então ela vai falar, isso não é importante para o Thiago, ou melhor, isso é importante para o Thiago, ele está repetindo esse hábito. Por que eu falo que não é fácil mudar?
Porque a tua mente está tão acostumada no comando ruim que quando você tenta dar um comando de método, por exemplo, que vai ser bom para você, vai dar um chute por um período. Ele vai falar, ué, peraí, é para cá? Não, não é para cá. A tua mente vai ficar lutando, então você vai falar assim, deixa eu fazer como eu tô acostumado, que é mais rápido, já tiro da frente. Aí você volta a fazer o quê? Repetir o que é ruim. E você vai fortalecendo isso na tua mente. Então, precisa ter disciplina. E no momento que dá um chute, vocês têm que falar assim, agora ela tá entendendo que o negócio tá mudando. E persiste. Porque daí, quando você começa a dar um comando num cenário diferente, ela vai esquecendo, aqueles comandos aqui ruins não estão vindo mais. Então, peraí, deixa eu mudar a rota. Aí ela vai começar a te condicionar para o que é certo, para aquilo que faz bem. Então, persistam. É simples, mas não é fácil fazer. E você só vai conseguir quebrar essa rotina insana de apagar incêndio, de não ter tempo para almoçar, de trabalhar 10, 12, 14 horas por dia e não ser suficiente. Vocês só vão conseguir ter uma vida regrada e organizada, e parece utopia quando a gente está acostumado nesse modo piloto automático, quando vocês conseguirem vencer esses comandos ruins que a mente de vocês já está acostumada. Então, é o que o Ti falou, parece tão simples, e é mesmo, só que não é fácil, tá? Então, esse aqui, por que eu fiz questão de abrir a nossa primeira mentoria com isso, essa organização? Porque é o passo 0. Existe lá o passo 1, que é a análise dos dados, mas existe o passo 0, que é a organização. Ela é necessária e eu preciso que vocês se comprometam com vocês de fazer isso. E vai me trazendo feedback. Nice, consegui fazer. Putz, Nice, eu tô com uma dúvida. Você falou que podia agrupar assim o assado. Vai me trazendo os feedbacks e as dificuldades de vocês, tá? E aí, falando rapidamente agora do módulo 1, que foi o que vocês assistiram, ainda não com o detalhamento que, por conta do tempo, que ainda foi curto, o módulo 1, ele ensina a fazer o levantamento histórico dos dados. Beleza, Nice, eu já organizei minha rotina, agora eu já consigo fazer um trabalho. Vocês vão ter que fazer, tipo trocar o combustível com o avião no ar. Vocês vão ter que organizar a rotina de vocês, mas a vida não vai poder parar, né, por conta disso. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o resultado histórico dos últimos 3 meses, que foi a dúvida que a Tamara levantou lá no grupo. Então, assim, pego o meu resultado de janeiro, fevereiro e março, vou compartilhar a tela mais uma vez para facilitar a explicação e vocês terem um entendimento claro de como implementar esse primeiro passo, tá? Nice, antes de você começar, como eu puxei ontem, né? Eu só não montei, puxei ontem. Quando você vai puxando análise, e eu acho isso extraordinário, você vai percebendo coisas que você não percebe no seu dia a dia. É isso. É isso. Por isso ele é o primeiro passo. E aí, o que acontece? A minha equipe, ela é... Eu assumi ela em fevereiro, mas de janeiro, tipo assim, de janeiro até agora, como ela tá em março, ela teve várias estruturações aonde, querendo ou não, tem uma rotatividade de pessoas. Como eu vou fazer essa estruturação dos últimos 3 meses com eles, se eu tenho essas oscilações? Que eu tenho, como eu falei, eu tenho operadores intermediários, que eu tenho nos 2 meses, os novatos, que eu só tenho esse mês, e também eu tenho alguns operadores, um exemplo, 30% da minha equipe são veteranos, que eles têm esses históricos de 3 meses, entendeu? Certo. O que você vai fazer, ó? Para quem é veterano, você vai pegar o mês fechado. Beleza? Janeiro, fevereiro, março. Para quem é intermediário, você vai pegar os 2 últimos meses, enfim, quem tem 2 meses. Para quem é novinho, você vai pegar semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Você vai ter um histórico. O que você precisa é ter o histórico, para você entender a linha do tempo, essa variação de resultados que eles estão entregando, no caso dos novinhos, semana após semana, no caso dos veteranos, mês após mês. Entendi. E aí eu divido isso, por exemplo, como eu tô fazendo no Excel, é melhor eu dividir em abas. Isso. E aí você vai ter uma abinha de veteranos, uma abinha para intermediários e uma abinha no seu controle para novos, onde isso que eu vou te explicar agora vai ser a linha do tempo de acordo com o tempo de casa de cada um deles. Ficou claro, tá? Ficou. Beleza. Então eu vou compartilhar o passo 1 do método. O que a maioria das empresas fazem ou o que os líderes fazem, como eles aprendem?
Você vai pegar o resultado do mês passado para você comparar com a meta e falar no seu liderado lá, para o seu feedback, olha, a tua meta é 50, olha, no mês passado você fechou 30, esse mês a gente precisa entregar, vamos lá. O que isso diz pro cara? Não diz nada. Não diz nada. E aí, o que eu recomendo no meu método? E é por isso que eu começo a dar chutes, porque eu quebro padrões, tá? O padrão eu olho o mês passado, eu vejo a meta e falo pro cara se ele tá entregando ou não. O que eu digo a partir de agora para vocês no Gestão Sem Neura? Por isso que é Gestão Sem Neura. Esquece a meta. Vocês não vão mais falar de meta. A cara do Thiago foi a melhor agora. Ui, como assim? Se eu vivo de meta, você tá maluco? Falando, o meu gestor não vai entender nada. Eu falei, o quê? Não, eu só não escutei, mas a carinha do Thiago foi a melhor agora. Ó, por que eu tô falando isso? A partir de agora, vocês vão falar de compromissos. Vocês não vão mais falar de meta, porque você tem pessoas dentro da sua equipe que superam a meta, você tem pessoas que entregam a meta, você tem pessoas que estão quase lá e você tem pessoas que estão muito abaixo da meta. Isso daqui é o famoso o quê? Quartil, né? Que vocês devem já ter escutado falar. Então, a partir de agora, o que a gente tem que entender? Todos, independentemente do quartil, têm o mesmo potencial de entrega. Eles não estão conseguindo entregar porque o meu feedback não está fazendo sentido para ele. Porque se eu tenho uma pessoa que deveria entregar 50, no último mês entregou 30, e eu falo que esse mês ele tem que entregar a meta, ele vai falar, beleza. Você já perdeu o cara na largada, ele já tá ali, ó, desconexo, não tá fazendo sentido para ele. Agora, quando você faz assim, ó, do jeitinho que eu vou ensinar, aí você começa a engajar. É aqui que vocês começam a engajar as pessoas. Olha que lindo isso daqui. Vou até aumentar, que é para o Thiago que está no celular ver bem direitinho. Então, beleza. Tô aumentando aqui, ó. Tô no Zoom aqui também. Boa. Eu tenho o histórico dos últimos 3 meses. E aí, eu coloco uma coluninha onde eu vou estabelecer o resultado do melhor mês histórico. E no caso seu, Tamara, com os novinhos, da melhor semana histórica. Então, sim, nada mais é do que, de acordo com esse exemplo que está aqui, e que é fictício, obviamente, o melhor mês desse liderado 1 foi 22, que ele realizou aqui em dezembro. Do liderado 2 foi em novembro, e assim sucessivamente. Vocês estão entendendo que é só fazer a marcação, ó, do melhor mês de cada um dos liderados. Até aqui tranquilo? Entendido? Tamara, Ti? Sim. A Ti falou, a Tamara falou ok? Ok. Beleza. Aí, quando vocês fizerem esse exercício, até aqui não depende do liderado de vocês. É a análise histórica dos dados, entendi qual é o melhor mês, estabeleço o melhor mês histórico, e aqui passa a ser a referência de vocês para o compromisso com cada um dos liderados. Então, eu vou chamar a Tamara e eu vou contar a história para a Tamara. Isso é um feedback estruturado. Então, eu vou falar, Tamara, olha só. E aí, Tamara, eu vou usar um discurso que você pode fazer para 100% da sua equipe, começando assim, que vai ser a virada do modelo de gestão. Então, você vai sair da velha prática de gestão para a nova prática de gestão. No caso do Thiago, vai reunir presencial. Vocês vão falar o seguinte, galera, estamos começando um novo mês, eu analisei o meu formato de gestão, analisei a performance histórica de todos vocês e eu cheguei numa conclusão. Dá pra gente fazer diferente, inclusive eu como líder de vocês. E eu estou fazendo um curso, uma mentoria para que eu me torne um líder cada vez melhor para vocês. E eu aprendi nesse curso um formato de trabalho que vocês vão amar. Eu vou chamar individualmente e vou explicar para vocês
qual foi a história que vocês contaram no primeiro trimestre, ou se é novinho na primeira semana, e com base nisso, nós dois vamos firmar compromissos para esse próximo trimestre. Mas eu chamo individualmente vocês para explicar um pouco melhor. Por hora, eu quero deixar de mensagem dizendo, eu vou mudar o meu formato de gestão, eu quero fazer uma gestão mais leve no nosso dia a dia, para que juntos a gente entregue resultados consistentes e a gente possa entregar e até superar a meta mês após mês. Só que eu não vou fazer isso sozinho, vocês não vão fazer isso sozinhos, nós estaremos juntos o tempo todo. E aí no feedback individual eu vou explicar como isso vai ser possível. Isso se chama gatilho mental. Vocês vão meter esse gatilho mental da antecipação, vocês vão gerar um gatilho mental da curiosidade e eles vão voltar, no mínimo, com aquele pontinho de interrogação, falando, gente, mas o que será que vai acontecer? Beleza, fiz esse discurso coletivo, vou chamar o meu de acordo com o que eu já organizei, porque nessa mesma reunião coletiva vocês já podem falar. Então, anotem aí, toda segunda-feira, quem vai vir de feedback comigo? O João, a Maria, anotaram aí? Toda segunda. Terça-feira, quem vai vir de feedback comigo? Fulano, fulano, fulano. Só o fato de vocês fazerem isso, eles já vão se ligar que, opa, tem alguma movimentação diferente acontecendo aí. Uma pergunta, tá? Como eu trabalho com vendas, a minha meta é diária. Correto? Uhum. Então, de ver eu colocar mensal, eu posso, por exemplo, falar com eles de média? Olha, nos últimos 3 meses eu peguei a sua média e você me entrega tanto. Eu não recomendo que você puxe a média dos meses. Eu recomendo que você estruture qual foi o melhor mês realizado e compare, a meta são 58 por dia e no teu melhor mês você fez 22. Você entende que você entregou X% a menos por dia do que o que você deveria ter entregue? E aí a pessoa vai começar a entender o quanto ela tá ruim. Porque é ruim quando eu dou um feedback dizendo assim, cara, tá muito ruim seu resultado, você tá muito abaixo da meta. A hora que você começa a fazer contas e você mostra, você entregou 38%. Por que você entregou 38%? Porque tua meta era 1.500 no mês e você fez 572. Para você ter feito 100% da meta, você teria que ter feito 58 por dia, você fez 36. Então, você está mostrando com dados e fatos que a pessoa foi muito ruim, mas sem precisar falar, teu resultado foi muito ruim. Deu para entender a diferença? Entendi. Tá bom? Beleza. Aí, mais alguma dúvida? Posso seguir? Pode continuar. Beleza. Então, olha só, uma vez que você estabeleceu o recorde a ser quebrado, cada um no seu feedback, no seu respectivo feedback, de acordo com o dia que você estabeleceu no teu plano ali de organização, essa pessoa... é muita coisa pra gente falar, mas eu não vou falar de tudo hoje, tá? Só para vocês não ficarem no dar chute. Hoje a gente vai explorar até esse passo 1 aqui. Aí, uma vez que você já tem todos os compromissos firmados, o que é importante? Vocês também não entrarem na neura da meta. Imagina que a tua meta por dia seja 25, tá? Esse daqui tem potencial para entregar os 25, não, vou colocar um pouquinho mais, vou colocar 35. Esse daqui ainda não está no potencial de entrega da meta, mas ele já se comprometeu acima do resultado do melhor mês dele. Você, como supervisor, como supervisora, também terão que segurar a onda. Nos feedbacks, você vai ter que segurar a emoção. E aí vai acontecer de vocês serem cobrados por uma meta. Só que olha só quando você olha o teu resultado como supervisor. Vou pegar aqui, um exemplo, no acumulado do mês, toda a sua equipe tinha uma meta para entregar nos 3 meses de 1.500, o realizado foram essas quantidades aqui, a média por dia deveria ser essa, e essa foi a média por dia realizada. Quanto de percentual de meta vocês entregaram? Olha isso, o resultado realmente muito abaixo do que deveria. Quando você firma os compromissos e a partir do momento que você estabelece ali o melhor mês como compromisso, você já vai demonstrar uma evolução.
Então imagina que se você não trabalhasse num formato diferente e cobrasse a meta, você estaria patinando da mesma forma que você estava patinando nos 3 últimos meses. Então, no seu discurso com o teu direto, coordenador, gerente, enfim, dependendo de como for, você vai conseguir estruturar o teu mês seguinte e contar a sua história também. Você vai falar, eu fiz uma análise histórica, eu vi aqui que o meu resultado estava muito aquém da meta e eu precisei tomar uma ação diferente. Então, o que eu vou me comprometer para o mês de abril? Eu quero chegar muito próximo de dobrar o meu melhor mês histórico. Então, eu vou me comprometer com você de entregar X% da meta. Ainda é abaixo da meta, mas eu quero fazer um plano dentro do trimestre para eu chegar nesse patamar de meta de forma gradativa e consistente. Então, eu não quero puxar da minha equipe o que eu não estou conseguindo entregar nos 3 últimos meses. O histórico mostra que a minha equipe ainda não tem potencial. E fora isso, eu tenho X% de novos, eu tenho pessoas que vieram de outro líder, blá, 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 e você vai usar os argumentos para fundamentar o que você está dizendo ali que você vai entregar como compromisso, que já é um belo de um salto em relação ao teu melhor mês histórico, que foi 37% nesse exemplo aqui. Então, até o teu... orgânico. Não entendi. E fica um resultado orgânico que você vai começando a construir, né? Aí chega o momento que ele se sustenta. É isso, Ti. Se a gente joga isso daqui num gráfico, o salto que isso daqui vai dar do teu melhor mês para o 55,8 já é lindo de ver. Então, qualquer gestor vai entender que, no mínimo, existe um plano de ação que está estruturado. Aí, isso a gente está falando na largada do mês. O que é importante? Fazer o acompanhamento, garantindo os feedbacks dos grupos, para que no final do mês você entregue. Porque daí, se você entregar o que você se comprometeu com o teu coordenador, cara, você vai ganhar uma moral absurda, mesmo não tendo entregado a meta ainda. Ficou claro? Sim. Tá bom? Claro. E faz sentido para vocês? Me conta um pouquinho se fez sentido e se é algo que realmente é diferente do que vocês fazem no dia a dia. Olha, Nice, eu vou dizer para você que eu tenho uma certa dificuldade de manter um cronograma de feedback com meus liderados. Não é só você, tá, Tamara? Tá tudo certo. Sabe por que você tá com esse sentimento? Primeiro porque, o que eu falei da mentalidade, né? Você já tem um hábito de repetição. Você vai ter que quebrar esse padrão. Você tem pessoas veteranas na sua equipe que podem acolher os novinhos que estão chegando. E que 80% do que você está tentando fazer sozinha, você tem pessoas lá que podem ser formados para serem sucessores de uma liderança no futuro. Então, olha isso com carinho, sabe? O novinho que faz isso, o antigo que faz aquilo, pede ajuda pro antigo. Você tem alguma ação nesse sentido, Thiago, que você também gostaria de compartilhar? Que você fez e que deu certo? Tenho, é que no nosso, como é presencial, é mais fácil, né? Uhum. Então a gente tem, assim que chega, eu tô com uma operação que ela é nova, eu tô com 3 pessoas que são veteranas já, e os outros todos estão entrando, são novos. E como a demanda é demais, então eu geralmente coloco um do ladinho do outro e eu falo que eles vão ser padrinhos, né? E funciona. E quando a gente fala da questão do resultado em si, quando você fala assim, como que vocês cobram? Realmente, a gente fazia diferente. Eu colocava minha meta na parede, o número grande do desafio é esse daqui, a gente tem que chegar. Só que em nenhum momento eu chegava para a pessoa e falava assim, a sua parte é essa, quando que você pode entregar? Eu não faço assim. E não funcionava, porque a gente cresce, mas patina e tem muito trabalho. É isso. E dessa forma que você falou, fica mais fácil, porque eu vou buscar deles um compromisso, então eles vão se sentir pertencentes de verdade do negócio, e eles vão entender que o número que eles me falar é o número que vai fazer parte do resultado. É isso aí. Então, ao invés de eu colocar o desafio grande na tela, colocar lá na parede lá o número da contagem regressiva, eu vou me concentrar mais no que cada um vai entregar e cobrar deles esse compromisso. Isso aí. Porque, então, é dessa forma. Agora, na segunda-feira é o último dia do mês, continua a loucura para fechar o mês. Uhum. Mas no dia 1º, o pé que eu vou pisar já é o pé direito, porque eu já vou começar já cadenciado.
Perfeito. Porque tudo que eu fiz foi na loucura, segurando 5 pratos ao mesmo tempo, aquela loucura. Você estava numa implantação também, né? Sim. Agora tá rodando, tá bem. E então, assim, agora eu vou conseguir buscar o compromisso de cada um. É isso. E sabe o mais legal, o mais incrível desse método é que imagina que a meta é 50, você vai continuar dando essa gestão à vista para eles. A meta é 50, galera, mas ó, de acordo com o compromisso que cada um de vocês firmaram, o nosso 100% é o 35, eles precisam ter isso no radar. Se a gente não entregar 50, mas entregar 35, na minha expectativa tá lindo, é isso. E aí, o Thiago, que se comprometeu com 40, entregou 40, ele bateu 100%. A Tamara que se comprometeu com 20, se ela entregar 20, ela bateu 100%. Então, a tua comemoração como supervisora, a Tamara como supervisora, vai ser, galera, Thiago bateu 100% do compromisso do dia, bateu 100% do compromisso do mês, a Nice bateu 100%. Então, você coloca todo mundo, ao invés do quartil, você coloca todo mundo igual, com o mesmo potencial. A gente sai daquele estigma de que, assim, dá mais para Q1 que o cara aguenta, e aí você sufoca, começa a perder gente boa, e muitas vezes fala, nossa, mas por que o cara era tão bom? Ele tá cansado. O supervisor só mira o canhão para ele, porque sabe que ele vai entregar, e aí esfola o cara. E o quartil fica lá falando, meu, ninguém me enxerga mesmo, se eu atraso, se eu falto, se eu entrego, se eu não entrego. Eu não sou importante para a equipe, ele não verbaliza, mas é o que ele pensa. Então, quando a gente trabalha num formato de quebra de recorde dele próprio, ele se comparando com ele próprio, de acordo com os compromissos que eles firmam, você começa a mudar a mentalidade da equipe e a tua como líder, e o clima fica gostoso, fica leve, todo mundo corre, porque eu me comprometi, não porque meu supervisor falou que eu tenho que entregar. Então é lindo de ver, vocês vão ver a mágica acontecer. O processo de engajamento vai começar a partir daí, do passo 3. Se vocês fizerem a organização, o levantamento histórico de dados, a análise desses dados e o agrupamento do jeitinho que eu expliquei aqui, e lá nos módulos das aulas vocês vão poder ver e rever quantas vezes vocês precisarem para estruturar certinho, porque tem a aula completinha lá para vocês, tá? Tamara, te ajudamos de alguma forma trazendo algum insight? Não estou dizendo que vai ser fácil, tá bom? Sim. Eu sei que não, porque assim, eu até converso com o meu gestor, com o meu coordenador, e eu tenho um negócio que é assim, ó, é uma coisa que o Thiago falou, eles cobram, mas eles nunca falam como, e você também falou, eles só querem resultado. E aí eu dou uma ideia, não tá boa, mas também não fala pra mim o que eu preciso melhorar, entendeu? Mas eu fico, meu Deus do céu, não é assim. Mas a partir do momento que você colocar a história dele na tela e mostrar do jeitinho que eu fiz aqui, e começar a tirar deles qual é o compromisso, no teu melhor, mesmo que você tenha que recomeçar. Nice, mas eu sei que o cara é veterano, ele tinha potencial para entregar mais. Não é sobre cobrança mais. Você não vai cobrá-los e nem vai se cobrar. É sobre recomeçar. Então você vai olhar o histórico e você vai fazer do jeitinho que eu tô falando. Olha, e no feedback dele você vai deixar claro, você vai dar a letra. Você fala, Tamara, eu sei que você tem potencial para muito mais, tá? Só que, a gente vai recomeçar da forma certa. E a partir de agora eu quero que você quebre o seu próprio recorde, me dizendo quanto você vai se comprometer para esse mês, para este dia. E aí, a partir do momento que sair os compromissos, você vai começar a ver um movimento diferente. Se ele não quiser fazer, tá tudo bem. Lembra, você vai registrar os feedbacks, você vai estruturar os feedbacks. E no final de 4 semanas, ou seja, de um mês, você vai ter evidências do que você fez como supervisora e que ele não quis fazer. Aí, quando você chamar o teu líder imediato para um feedback, o papo vai ser outro nível. Você vai mostrar as evidências, vai dizer como você vai fazer, como você vai estruturar o mês. Ele vai brilhar os olhos, tá? Pode ter certeza que o teu líder imediato vai falar, opa, tem algum movimento diferente acontecendo. Então você não vai mais falar, já fiz de tudo, o cara não quer, não dá, e não sei o quê, não consigo fazer um trabalho, o cara é resistente. Isso é fala, palavras vão ao vento. Ele ele saiu do seu feedback, ele já esqueceu o que você falou. Agora, quando você mostra o que você está falando, o plano de ação estruturado, as evidências, tudo bonitinho, o cara vai falar, tem um registro ali, agora eu preciso realmente dar
um crédito ali, porque ela tem uma prova do que ela tá falando. O cara não vai te falar isso, mas ele vai se ligar que você já tem uma atitude diferente ali, entendeu? Mas ele vai mudar a mentalidade dele na questão da postura. É isso. Ele vai falar, alguma coisa tá acontecendo. Pode ser que no primeiro momento ele não entenda. Ele fala, o que tá acontecendo? No mínimo ele vai se questionar. E os teus resultados vão mostrando. Até que vai chegar uma hora que ele vai falar, Tamara, o que você tá fazendo que o resultado tá vindo assim e tal? Aí, você vai ter tudo ali, lindo pra você falar. Então, não pensa que é rápido, sabe? Vai demorar ao longo do trimestre para você ir amadurecendo o processo, né? Tudo que eu falo aqui, e eu sei porque eu já fiz vários cursos, a gente fala assim, vou conseguir, nossa mãe, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, nanana. Na hora que você começa a botar a mão na massa, trava, e você fala, putz, e agora? Como que é mesmo? Aí beleza, continua fazendo do seu jeitão. Depois você vai assistir mais uma aula, era isso que faltava. Você vai voltar lá, vai ajustar mais um pouquinho. Então é um processo. Respeitem o processo, confiem nele, sabe? E não se cobrem tanto. Putz, e agora? Não era assim, vou ter que fazer do meu modo de novo. Tá tudo bem, vai fazendo do seu modo, mas você já tá dando sinais pra tua mente que além daquele modo tem um outro, ainda não tá redondo, mas tem alguma coisa, um movimento diferente aqui. E aos pouquinhos você vai melhorando, tá? Perfeito. Meus amados, que momento maravilhoso. Eu fiquei muito feliz e eu ficaria horas falando dos 7 passos aqui com vocês, mas eu sei que a gente tem que descansar, tem compromissos, uma semana nova começando, fechamento de mês, né, na nossa porta, mas eu quero super agradecer pelo momento, dizer que, assim, para mim é uma honra ter vocês fazendo parte. E eu vou deixar a aula gravada, depois eu vou editar alguns trechos aqui e vou subir na Hotmart como aulas complementares, tá? Para vocês relembrarem também algumas explicações do que a gente falou aqui e ajudar as outras pessoas que por alguma razão não conseguiram entrar. Muito obrigada, eu espero ter ajudado. Me digam aí se eu ajudei, se trouxe insights para vocês, se valeu a pena esse momento. Me contem um pouquinho para a gente encerrar. Olha, Nice, valeu super. Amanhã, como é meu fechamento do mês, eu já vou fazer esse planejamento com eles para começar um mês totalmente diferente, né? Já com eles e também organizar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar um pouquinho mais cedo, vou organizar, fazer essa tabela lá que você falou e todos os dias alimentar ela. Muito bom. Eu que agradeço. Diga, Ti. E valeu bastante. Eu anotei bastante coisa aqui sobre trazer esse senso de responsabilidade para a equipe, porque às vezes a gente só fala e ele não se sente parte, ele sente que tem que fazer. Então ele fala que é obrigação do líder. Então, aí no final acaba não dando certo, aí você se frustra, e quando você faz uma gestão que de fato é compartilhada, a pessoa ela se sente dentro do processo. E amanhã já começa esse primeiro passo que eu vou dar com relação a essa virada de chave, porque eu quero que meu próximo mês seja um mês que não seja 100%, seja 120%, 130%, que eu quero gratificar. Será? E eu quero, pois é, e assim, eu quero que no final eles perguntem-me como que você está fazendo? É isso. O que você está fazendo de diferente? O que está acontecendo? Porque está na minha mão agora. A gestão agora do resultado está na minha mão e eu vou conseguir fazer e vai dar tudo certo, tenho certeza. Não tenho dúvida. E não se cobra. E assim, queira crescer em relação ao teu melhor mês. Lembra, esse exercício que a gente fez aqui para os liderados vale para vocês. O resultado deles, o geral, né, a média geral, é o resultado de vocês. Qual foi o teu melhor mês? É esse recorde que você tem que mirar. Se você conseguir chegar no 100%, lindo, mas se você evoluir em relação ao teu melhor mês, maravilhoso. É um processo, tá? Não queiram dar um salto altíssimo e depois não conseguir sustentar. É melhor que você dê um salto de evolução. Opa, cheguei no patamar de meta, e aí, é consistência. É isso que vocês têm que focar, tá? É uma evolução a cada mês. Lá no grupo, eu vou trocando com vocês os próximos passos e, por favor, vão me munindo de feedbacks de como está sendo para vocês essa estrutura. Eu sei que não vai ser fácil, eu não tenho expectativa que seja perfeito, tá? Então, não se cobrem. E teve dúvida, não fica com a dúvida. Vocês têm a mim lá no grupo agora, vocês têm o curso para deixar os registros lá. Ninguém solta a mão de ninguém aqui, tá? Então, a partir de agora, vocês vão voar comigo. Beleza?